Sérgio Augusto Freire de Souza é graduado em Letras, Língua Inglesa e em Psicologia na Universidade Federal do Amazonas. É mestre em Letras pela Universidade Federal do Amazonas e doutor em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas. Publicou diversos artigos em periódicos especializados e 8 livros. Atua na área de linguística com ênfase em ensino de línguas e análise de discurso. É líder do grupo de pesquisa Discurso e Práticas Sociais. Suas áreas de atuação científica são o ensino de línguas, linguística, educação, novas tecnologias, redes sociais digitais e análise de discurso. Atualmente, é diretor da editora Universidade Federal do Amazonas, EDUA. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bate-Papo com o Escritor, um projeto organizado pelo grupo de pesquisa Greenplexa, do qual eu, Patrícia Borges, tenho a honra de fazer parte. E a honra maior ainda é de hoje receber o queridíssimo doutor, professor, escritor, psicólogo Sérgio Freire. É uma honra recebê-lo aqui no projeto Bate-Papo com o Escritor. Seja muito bem-vindo. E vamos abordar aqui diversas temáticas, né, enfatizando a literatura nesse cenário contemporâneo, o papel do escritor nessa sociedade híbrida contemporânea. E também eu gostaria de começar, inclusive, falando do seu lançamento, do seu mais recente lançamento. Tá aí ele, ó. Flores no Asfalto Quente. Eu quero essa edição física. Eu tô com a edição aí no Kindle. Já li alguns, muito impactantes, como a tua escrita sempre é, né, Sérgio? Muito impactante, porque faz a gente se identificar com ela, a gente se identifica com aquilo que está escrito, e principalmente pela temática, né? O livro fala da vida, fala das relações. Então vamos abordar isso. Seja muito bem-vindo ao Bate-Papo com o Escritor, o espaço é seu, fique à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer ao gentil convite para estar aqui com vocês, conversando sobre literatura, sobre escrita, né, que é uma das áreas da vida, da minha vida. Tem outras, né? Tem o magistério, tem a psicologia, tem a própria existência no ecossistema familiar, ser pai, ser marido. Enfim, a gente se divide nesse complexo subjetivo, né? E uma coisa ajuda a equilibrar a outra. Então, eu fico muito contente com o convite e eu espero que a nossa conversa seja uma conversa bastante interessante nesse aspecto de trazer um pouco esse olhar sobre a escrita, sobre a literatura. Esse livro é uma dívida comigo mesmo e com muita gente que lê e que me segue nas redes sociais e que me cobra isso há muito tempo, né? Então, é uma reunião de contos e crônicas. Tem aqui 20 anos de escrita, né, mais ou menos, reunidas. Então, assim, não é um livro que foi escrito a quente, né? Tipo assim, vou fazer um livro de crônicas e publicar. Não, é reunião de crônicas que vieram cronicando a vida, né, nessas últimas 2 décadas. Que é muito interessante essa história do escritor também, né? Porque as pessoas dizem assim, você é escritor, você não é escritor, o que define o escritor? Eu li em algum lugar, há muito tempo atrás, eu não vou conseguir fazer justiça ao autor, porque minha memória não vai me ajudar muito, que você é um escritor a partir do momento que você se reconhece como escritor. E eu me reconheço como escritor a partir do ano 2000. Coincidentemente, eu falo isso no livro, né? Coincidentemente foi o ano que eu fui fazer o doutorado na Unicamp. Então você tinha aquela pressão acadêmica, vocês que fazem mestrado sabem muito bem como é que é isso, né? Prazos, aquela coisa toda, compromisso de leitura obrigatório e tal. E aí a gente precisa achar a nossa válvula de escape dessas pressões cotidianas. E eu comecei então a escrever isso nos anos 2000 e comecei a escrever então crônicas do cotidiano, crônicas sobre assuntos que estavam na pauta do dia a dia, e fui juntando isso aí, né? Tive a oportunidade de publicar muitas delas nos jornais. Eu tinha uma coluna, por um tempo eu tive uma coluna no jornal, no Em Tempo, né? Antigo Jornal Em Tempo, e também no Estado do Amazonas, né? Que foi um jornal que teve uma vida curta aqui.
Então, por algum tempo eu publiquei essas crônicas semanalmente nos jornais e elas ficaram aí guardadas, né, se aquecendo para entrar em campo, até que depois de muita cobrança eu resolvi criar vergonha, como a gente diz, né, juntar todas essas crônicas, olhar essas crônicas de novo, ver essas escritas de outros tempos, que, com a sua própria, como diz o Bakhtin, sua própria cronotopia, né, seu tempo, seu espaço próprio. E aí eu decidi juntar tudo e publicar o livrinho, né? Outra coisa que eu coloco no livro também, né? Eu não mexi nas crônicas, assim, eu fiz uma revisão de pontuação, alguma coisa, mas assim, o conteúdo ficou. Então, dá para perceber, espero que dê para perceber, para o leitor mais atento perceba, que há um amadurecimento subjetivo mesmo, sabe? Assim, em relação às opiniões. Tem coisas assim que eu discordo absolutamente de mim mesmo nessas crônicas, assim, que eu escrevi em outro momento, eu digo, não, 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 cara, não é assim que funciona, não. Mas eu deixei, né? Eu deixei exatamente para registrar essa cronotopia e mostrar essa movência do sujeito. Eu acho que a crônica tem essa como gênero, ela tem essa qualidade, né? De a gente bater uma fotografia de determinado momento. E como você falou, acho que o que agrada, pelo menos aos leitores que se manifestam assim em relação às crônicas, é o processo de identificação. Como são assuntos de vida, de vivência, todos nós nos identificamos com o amor desfeito, todos nós nos identificamos com o cansaço, né, do mundo, todos nós nos identificamos com as neuras do trabalho. Então, com a agridoce tarefa de ser pai e mãe. Então, são temas que estão atravessados na vida de todo mundo, e é por essa porta de entrada que eu tento, de certa forma, chegar ao leitor para que seja uma leitura agradável. É, essas 84 crônicas selecionadas, tinham mais crônicas, na verdade, tinham quase 150, foi até meio complicado, né, deixar algumas de fora e tal, mas o livro ia ficar muito, muito extenso, então, de repente, vem um outro volume logo aí. E, professor, como é que a gente faz para adquirir o livro, então? Fala aí pra gente. Eu sei que tá na Amazon e o físico, né, também. Como é que faz pra gente para adquirir o físico? Eu quero saber se vai ter algum evento de lançamento, né, pros fãs, que eu sei que são muitos. Eu sei que algumas dessas crônicas foram publicadas nas redes sociais, né? E aí as pessoas o tempo inteiro faz um livro com esses textos, faz um livro, faz um livro. O livro saiu. Será que a gente consegue aí celebrar junto, mesmo ainda nesse período pandêmico, claro, com todos os protocolos, seguindo todos os protocolos de segurança, né? Será que a gente consegue celebrar esse lançamento junto? Sem dúvida, eu acho que faz parte do ritual do livro, né? Ainda que nós estejamos indo para a questão do digital também, mas o livro físico tem o seu valor, né? O seu fetiche, o seu cheiro, o toque, a sinestesia. E aí nós estamos organizando um lançamento ainda para final do mês, novembro, né? Então, nesse processo de organização, deve ser no Café da Cidade, a gente está em processo final de conversa, para que a gente possa exatamente isso, celebrar esse momento de nascimento, né, digamos assim, do batismo desse filho, de mais um filho. A gente faz essa metáfora dos livros como filho, né, porque realmente é um processo de amadurecimento, de gravidez, de parto, né, das dores do parto. E depois que a gente põe no mundo, as pessoas fazem dele o que bem entender. Né? No caso dos livros, por exemplo, eu tenho 8 livros, né, sendo que 3 deles são livros didáticos, assim, são séries didáticas. Então, são livros que não são comerciais, são livros que foram produzidos para serem utilizados pelo Estado, né, ou pela Prefeitura, foram encomendados pela editora para isso. E tem outros livros que foram que fazem parte dessa história, né? O primeiro deles, assim, foi esse aqui, que é um livro acadêmico, que é o Conhecendo a Análise do Discurso, que é uma introdução à análise do discurso, que é a área com a qual eu trabalho na universidade, minha área de trabalho e de pesquisa. Então, eu fiz um livro de introdução, isso foi em 2006. Isso, foi quando saiu o primeiro livrinho, né? Então, esse foi o primeiro rebento. E é um livro que teve uma aceitação muito bacana, assim, até porque em 2006
havia muito poucos livros de introdução à análise do discurso. Hoje não, hoje eu acho que o mercado está bem servido, você, né, tem muitos bons livros de análise do discurso, mas naquela época o livro veio preencher uma lacuna interessante. O que eu acho que é uma característica bacana de quem escreve, procurar preencher uma lacuna. Por que a gente escreve o livro? A gente escreve o livro porque acha que não tem algo que contemple do jeito que você quer. Então, eu digo, não tem, eu procurei, não achei, eu vou escrever uma coisa, né, para preencher esse buraco e tal. Aí, logo depois, a convite da mesma editora, né, que é a Valer, a do Tenório, do Isaac, veio o convite para publicar um livro que é best-seller, né? É um livro que as pessoas realmente vinculam ao meu nome, que é o Amazonês, né? A primeira versão do Amazonês foi lançada em 2011. E, nossa, o livro vendeu muito, porque é um dicionário. Então, esse dicionário, esse livro, ele tem dois públicos, basicamente. É o público interno, que é o público amazonense. As pessoas gostam de enxergar sua identidade, né, na linguagem, né? Quando você fala assim, poxa, deixa de ser espora. Quando você chama alguém de espora, né? Dizendo que a pessoa é ruim, né? São registros da linguagem oral que localizam o indivíduo dentro de um grupo, dentro de, né, do seu espaço social e tal. Então, esse é o primeiro público, é o público que eu chamo público interno, os amazonenses. Mas é um livro que vende muito também para as pessoas, né, que compram para dar de presente para pessoas que vêm morar no Amazonas ou têm contato com pessoas do Amazonas, né? É muito interessante isso. Então, muitas vezes pessoas de outros estados chegam, procuram o livro, dizem, eu sou gaúcho, vim trabalhar aqui e tal, não sei o quê, e me recomendaram o seu livro, onde é que eu compro? Esse livro aqui está na terceira edição, né? Saiu a terceira edição, também pela Valer, né? A Valer tem reeditado e saiu ano passado, terceira edição, e continua vendendo bem, né? O que me dá uma alegria muito grande, assim, quando as pessoas chegam e falam do livro, dizem, eu adoro aquele teu livro, né? É um livro muito legal, você se sente com a sensação de dever cumprido, de um filho bem educado, né? Que ganhou o mundo e está fazendo diferença. Eu publiquei outro livro que teve uma tiragem menor, está lá disponível na Amazon também, que é esse aqui, chama Microcontos, né? Que, como o próprio nome diz, são microcontos, são contos em 145 caracteres, que era o tamanho limite do Twitter até então, né? Depois o Twitter mudou. E são microcontos publicados na época do Twitter, do auge do Twitter, Baré. O Twitter teve o seu auge, assim, o seu boom, 2009, 2010. E a gente era muito presente no Twitter. A gente que eu digo, nós manauaras, o Twitter manauara sempre foi um Twitter muito forte. Eu ajudei a organizar aqui 3 encontros chamados Etc., né? Encontro de Twitteiros Culturais, que era uma franquia que era realizada em todas as capitais. Então tinha o Etc. São Paulo, Etc. Rio, Etc. Minas. E aí, quando eu vi a coisa acontecendo, eu entrei em contato com o organizador do Rio, né, que inventou esse negócio, e disse, eu queria fazer aqui no Amazonas, como é que a gente faz? Ele disse, não, tranquilo, só é usar o nome, seguir as regras, né, assim, são mesas temáticas, você política, cultura, jornalismo, então aí você convida as pessoas que são tuiteiros, né, para debater aquela área, e aí a gente organizou 3, etc., né, etc. Manaus, 1, 2 e 3, 2009, 2010 e 2011. E foi muito bacana, então contava assim com a mesa dos políticos, né, com a participação do Serafim Correia, do Paulo Derné Avelino, do Arthur Neto, que estavam tweetando, eram tuiteiros já naquela época. Então a gente colocou numa mesa política, aí teve a mesa sobre serviços, era muito bacana, né? E aí eu usava muito o Twitter, eu uso muito o Twitter ainda, eu acho que é uma ferramenta muito bacana, principalmente de informação, porque ela é sintética, ela obriga a gente, né, a elaborar a linguagem e tal. E eu comecei a escrever, então, esses microcontos, né? Que são historietas em 145 caracteres. E tinham vários microcontos, as pessoas curtiam bastante. E, de novo, eu tirei da gaveta, organizei o livrinho e publiquei, né? O microcontos. Então, foi um livrinho bem bacana, assim, a gente teve uma tiragem menor, mas uma aceitação legal. Depois, dentro daquela lógica de a gente escrever um livro
que a gente não acha, né? Eu escrevi um outro livro acadêmico, que também é um livro muito legal, muito bem aceito, que me dá muito orgulho também, que é o Análise de Discurso, Procedimentos Metodológicos, que está na segunda edição, né? E é um livro assim, eu escrevi por causa da sala de aula. O livro saiu, a segunda edição saiu ano passado, 2021. Não, esse ano, começo desse ano. E de onde surgiu esse livro? Esse livro surgiu exatamente da experiência de sala de aula, né? De dar aula de introdução à análise do discurso, como eu disse, a área com que eu trabalho academicamente, e as pessoas entendiam a análise do discurso, a teoria da análise do discurso, mas na hora de fazer a análise mesmo, tinha uma certa dificuldade. E aí eu disse, espera lá, como é que eu faço análise? Aí eu fui colocar no papel e acabei, então, escrevendo um livrinho, muito motivado pelo pessoal da Universidade Federal da Paraíba, do doutorado em enfermagem, que tinha me convidado para ir lá, né, dar um workshop sobre análise do discurso. Eles queriam conhecer o que era discurso, como é que funcionava, para fazer as suas pesquisas com esse referencial teórico. E aí o livro começou a ser gestado lá, nesse workshop, né? Aí eu preparei o livro, na segunda vez que eu fui lá eu já levei o livro, a primeira edição já tinha saído. E o livro teve uma aceitação muito legal, então muita gente me escreve do Brasil todo, disse, pô, seu livro me ajudou muito a fazer minha dissertação, fazer minha tese, né, na parte metodológica e tal, porque a ideia do livro é exatamente isso, são procedimentos metodológicos, como fazer uma análise. E a ideia foi sala de aula mesmo, então é um livrinho que ganhou também um espaço bacana do ponto de vista acadêmico, com a segunda edição saindo no começo do ano. E agora esse, né, o Flores no Asfalto Quente, como eu disse, são 20 anos de escrita, né, de crônicas da vida, do dia a dia, das agruras, das felicidades, das tristezas que todos nós passamos. Então, esses são os meus rebentos, fora os que eu falei que são livros feitos para a escola, né, livros didáticos, que eu me encomendo, que não estão à venda, não foram comerciais, foram livros feitos para educação básica. E o processo de escrita é muito bacana nesse sentido, né, que ele vai circulando nos vários gêneros. Então, tem livro acadêmico, tem livro didático, tem livro da literatura. E eu estou trabalhando num outro gênero com o qual eu nunca trabalhei, né? Eu estou começando a esboçar um romance, que é um gênero diferenciado, um gênero mais longo. E vamos lá, vamos trabalhar e vamos ver o que sai disso aí. Essa é a ideia. Vamos experimentar, fazer a experiência. Coisa boa com certeza vai sair, né? Porque o que a gente percebe é que você passeia com maestria por todos esses gêneros. E daí a pergunta, né? Quando foi que começou? Como foi que começou essa relação propriamente com a escrita? Eu penso que a gente é o que a gente tem sido, né? E quem diz isso não sou eu, é aquele velhinho do bonequinho lá, barbadinho lá atrás, o Freud. Então, eu sou psicólogo, né? Você falou no começo, e eu trabalho com psicologia psicodinâmica, então com psicanálise e tudo. E a psicanálise ela tem um pressuposto. O pressuposto é de que a gente estrutura a vida adulta nas experiências da infância, na experiência, né, do crescimento, das fases que a gente vive e tal. Penso que o processo de escrita tem muito a ver com isso, né? Você ir para um processo de escrita tem muito a ver com o que você viveu na infância. E eu vivi uma infância muito interessante nesse aspecto, porque assim, a nossa família não era uma família rica, né? Era uma família de classe média baixa, meu pai professor, minha mãe professora também, e isso foi, eu acho que um grande estímulo, porque nós tínhamos livros em casa, né? Então, a cultura leitora sempre esteve presente em casa. E não só isso, não eram só os livros que tinha em casa, mas também o interesse pela leitura que sempre foi potencializado. Às vezes faltava grana para a gente tomar um refrigerante. É sério, a gente tomava Coca-Cola no domingo, sua família, era a Coca do domingo. Mas não faltava grana para a escola, para quem queria estudar. Meu irmão queria fazer violão, dava-se um jeito e pagava-se uma aula de violão. Né? Eu quis estudar inglês, dava-se um jeito e pagava uma aula de inglês. Assim. E eu sempre gostei muito de ler. Né? E meu pai sempre providenciou leitura nesse sentido. Então, cada almanaque Abril que saía, todo ano, né? Eu ganhava a edição do Almanac Abril, já era tradicional,
né? Meu pai comprava o Almanaque Abril assim que saísse e me dá de presente. E eu lia aquilo de cabo a rabo. A gente não tinha internet, então nossas fontes de informação eram as enciclopédias, eram as revistas, né? Eram os almanaques. E eu acho que ler almanaque foi uma coisa muito interessante, porque eu sempre tive um conhecimento geral muito amplo. Era a forma de... Hoje em dia é incrível a quantidade de informação que essa garotada tem aí com a internet. Eles têm uma quantidade de informação imensa, com os canais de YouTube, com um monte de coisa. Mas a gente está falando aqui da década de 70, minha infância. Então a gente não tinha nada disso. Era televisão e revistas. E os almanacs. E meu pai comprava, né? O Almanaque Abril. Minha mãe comprava a revista Seleções, eu devorava a revista Seleções, né? Que tinham crônicas, que tinham histórias, que tinham piadas. Então eu sempre tive muito contato com os vários gêneros. E isso foi fomentando o meu gosto pela leitura. Eu acho que um escritor é um leitor, não tem como ser diferente. Então, se você tem assim, eu quero aprender a escrever, eu quero ser escritor, comece a ler. Mas se você não começou, já está atrasado, porque a leitura, eu acho que é uma condicionalidade para a escrita, né? E aí eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de fazer redação escolar, adorava fazer redação escolar. E exercitar a escrita, né? Aí eu me lembro que em 86 eu fiz vestibular para a UFAM, na época UA, Universidade do Amazonas, passei para o curso de letras. E eu escrevi um texto, né, que não está aqui, acabou ficando de fora, mas vai estar no outro. É um texto que se chama Je vis ali UA, né? Eu vos saúdo UA, né? E Je vis ali porque a época, em 86, tinha sido lançado o filme, né, Je vis ali Marie, né? Que recebeu em português o nome de Ave Maria, né? Eu vos saúdo Maria e tal, que foi um filme que causou um escândalo, né? Porque mexia com a questão da não virgindade da Virgem Maria. Era um filme francês, né? Aquele filme cabeça francês e tal. E a gente em 86 ainda estava na ditadura, então teve censura e tudo, e o filme causou assim um furor, né? E aí eu peguei essa pauta do Je vis ali Marie e entrei na faculdade e escrevi o Je vis ali UA, né? Eu te cumprimento, A, porque eu estava chegando na universidade, com todos os sonhos de quem chega, né, para viver os sonhos e pesadelos dos 4 anos de universidade que a gente vive, nos nossos melhores momentos da vida. A universidade é um tempo inesquecível, né, da vida de cada um de nós. E eu escrevi esse texto, né, e eu acho que foi o primeiro texto que eu lembro escrito para alguém ler, né, que não foi escrito para mim, ou não foi escrito para uma redação didática, né, uma tarefa de escola, mas foi um texto para as pessoas lerem, saber o que eu estava sentindo ao chegar na universidade, falando um pouco do desafio, do medo de chegar no lugar, sabe, de estudar numa universidade, né, numa faculdade, o que era aquilo, meu Deus, aquele terreno inexplorado, pessoas novas, e a universidade realmente ela é lugar comum falar isso, mas ela de fato ela abre os horizontes, ela realmente escancara um monte de portas, te transforma. E esse foi o primeiro texto que eu escrevi, né? E quem leu foram as pessoas da minha família, foi minha mãe, minhas tias, né? Era a forma que você tinha de circular, não tinha internet, não tinha nada disso. Então foi um texto datilografado, numa maquininha parecida com aquela lá e tudo. E aí eu senti que eu gostava disso. Eu senti que eu gostava de colocar no papel sentimentos, sensações, vontades, medos. E aí, na faculdade, eu aprendi que, como o livro dele fala, né, o texto é uma engenharia. Eu aprendi com o professor Danilo Sena, que eu tive o privilégio de ser meu professor no primeiro período, o processo de escrita, né? Eu entendi ali que a escrita ela não pode ser um improviso. Porque tudo bem, a oralidade é de fábrica, a gente nasce com ela, tá aqui, né, o amazonês, tá aqui, todo mundo fala amazonês, quem nasce aqui em Manaus, o moleque, antes de aprender, antes de ir para a escola, antes do processo de escolarização, ele já está se comunicando, ele já está falando égua, né, está falando, tá quente que só, né, não vou tomar banho não, já tem toda uma linguagem oral que é de fábrica, mas a escrita não. A escrita é uma tecnologia, isso é muito importante, né? A escrita não é algo natural do ser humano. A escrita foi inventada pelos sumérios lá atrás. E aí, quando os sumérios inventam isso, eles ampliam a nossa capacidade de memória,
a nossa capacidade de conhecimento, porque a partir do momento que você registra, você pode compartilhar. E aí, com a invenção da escrita, eu acho que a sociedade mudou significativamente. E eu aprendi com o professor Denildo Sena, então, no primeiro período do curso de Letras, em Língua Portuguesa 1, que era exatamente técnica de redação, que a escrita tinha uma estrutura, tinha uma engenharia, que é uma técnica, que você precisa entender que o parágrafo ele se estrutura, ele tem um tópico frasal, ele tem ideia de suporte, ele tem frase de ligação, né? Que existem estratégias para você falar o que você quer falar, existem as figuras de linguagem que dão o penteado do texto, quer dizer, não basta escrever um texto, depois é preciso pentear o texto, né? Ajeitar, passar uma maquiagem nele, ajeitar, fazer o jogo de palavras, deixar um gancho para pegar lá na frente, e com o tempo você vai aprendendo. Como é uma técnica, você exercita, como é dirigir, como é cozinhar, que são técnicas. Quanto mais você dirige, mais prática, mais automatismo você vai ganhando na direção. Quanto mais você cozinha, mais fácil vai ficar cozinhar. E quanto mais você escreve dentro dessa técnica, que você precisa exercitar, mais fácil vai ficando o processo de escrita também. Então, o professor Denildo foi um corte fundamental, para que eu resolvesse colocar no papel as ideias com mais consistência, com mais estrutura. Então, ele diz, como eu falei, assim, o livro dele que é referência, que é Engenharia do Texto, eu acho que ele se complementa, assim, eu acho que a escrita ela é engenharia, mas ela é arquitetura também, entende? Eu acho que tem a parte do design, eu acho que tem a parte estética do texto também. Não adianta você seguir só as regrinhas lá da redação do Enem, que você vai fazer uma redação legal, estrutural, pode até tirar nota 1000 no Enem, mas não é um texto que vai pegar, não é um texto que vai ter atratividade, não é um texto que vai tocar teu leitor, que vai fazer ele, sabe, engolir o choro porque se identificou com alguma coisa que você escreveu, sentir aquela sensação provocada, porque essa sensação ela vai para além da estrutura. Eu acho que ela é um pouco dessa arquitetura, um pouco do design interior, digamos assim. A gente fazendo essa metáfora da construção. Então, não adianta construir só o prédio. É preciso que ele tenha harmonia, e é preciso que ele seja agradável, aconchegante. Um texto também. E aí é por isso que o texto dá trabalho. Por isso que eu entendo quando o Milton Atum passa 3, 4, 5, 6 anos para escrever um romance. Uma vez o Milton falou isso. Ele disse assim, olha, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Eu reescrevo durante 3 anos, 4 anos um livro. Quer dizer, às vezes o intervalo da escrita do Milton, e aí você tem obras-primas. Por quê? Porque é trabalhado exatamente, e o Milton é arquiteto, Então você tem exatamente essas qualidades. Eu acho. Uma vez me perguntaram, professor, eu queria escrever, o que é que eu faço? Eu digo, trabalho essas 3 coisas. Trabalho a engenharia do texto, trabalho a arquitetura do texto e trabalho o design interior do seu texto. Estude e exercite figura de linguagem. O bom texto sempre traz figuras de linguagem. A língua portuguesa ela é extremamente bela, e flexível, sabe, extremamente rica nesses aspectos. E a escrita é um exercício. É nesse sentido. Eu me percebi escritor. O primeiro texto que eu me vi assim, gostaram do que eu escrevi, nesse texto em que eu cumprimentei a UAR quando eu entrei. Mas aí depois eu não exercitei isso, de fato, na prática, e eu vim mesmo começar a escrever, de fato, no início dos anos 2000, na época do doutorado. Aí eu começava a escrever conscientemente, de estruturar um texto, de burilar, de mexer, de apagar aqui, colocar aqui, dizer, não, isso não está legal, dá para melhorar aqui. Dá para colocar o efeito de finalizar o texto assim, aí vai ter uma punchline, uma frase final de impacto e tal. E eu tenho exercitado isso e parece que tem dado certo, as pessoas gostam do que eu escrevo, o exercício da rede social, por exemplo, é bem bacana para a gente notar isso. Então, você escreve um texto e as pessoas dizem assim, me emocionei, eu gostei, esse texto foi para mim. Eu acho muito legal quando as pessoas dizem isso, escreveu isso para mim? Aí eu sempre respondo, foi para você. Porque é isso, a gente escreve para as pessoas entrarem no texto, para elas realmente elas terem esse contato emocional com o texto. Eu acho que esse é o grande desafio de quem escreve. E textos curtos a gente já exercitou bastante. A minha experiência agora é começar a fazer um texto um pouco mais longo, ligado nessa trama toda de romance, sabe? Eu estou exercitando, eu estou planejando, eu estou na fase exatamente da engenharia.
e depois vamos ver o que, que vai dar isso aí. Eu espero que eu consiga fazer essa experiência. Gente, aqui no Bate-Papo com o Escritor, já trazendo esse spoiler aí, né? O recém-lançado em setembro, livros de crônicas, que era o tema principal, mas aí a gente já tá falando de um próximo, né? O amazonês acontece isso também, eu ainda não tenho amazonês. E aí quando as pessoas pedem, ei, me presta um amazonês, eu não tenho. Patrícia, que vergonha. Eu digo, gente, ele lança um e já tá produzindo outro. O dicionário tem essa característica. Esses outros livros, assim, você pode até dar uma atualizada e tudo, mas é diferente do dicionário, porque o dicionário, como ele faz o registro da língua viva, e a língua é viva, né, você vai acrescentando expressões novas, você vai, né, modificando, e não para. Então, a gente está na terceira edição, mas já estou coletando coisas para a quarta edição, entendeu? Então, a gente vai fazendo isso, e é isso, né? Não é à toa que os dicionários, claro, isso aqui é um dicionário de dialeto amazonense, né, da oralidade amazonense, mas você tem dicionários como o Aurélio, o Ais, que são dicionários da língua portuguesa, eles estão lá em 56ª, 7ª edição, porque é exatamente isso, né? Como a língua é viva, é preciso estar o tempo todo atualizando esse linguajar, essa coisa. Olha, a gente tem um exemplo prático aqui, né? Eu gosto de linguagem, é minha praia. Então, eu adoro os deslocamentos, as derivas que algumas palavras da língua portuguesa recebem por conta de eventos, de situações. Como, por exemplo, o verbo edificar, né? Então, a gente teve lá aquele ator que falou assim, não, eu e minha mulher, nós somos um casal que a gente não fofoca, né? Então, nós nos edificamos exatamente porque a gente não gasta tempo falando da vida dos outros. Não. Esse negócio virou uma conversa, virou trend topic no Twitter, né? E o edificar acabou sendo um sinônimo para contar a fofoca. Então, se alguém fala alguma coisa, né? Ah, porque fulano não veio e tal, não sei o quê. A gente tem que descobrir o que é que aconteceu. Não, mano, me edifica aí. Quer dizer, me edifica, quer dizer, me conta a fofoca inteira, né? E aí essas coisas vão ficando. A língua é muito legal porque ela vai absorvendo e vai mudando o significado das coisas, né? E aí os dicionários têm que registrar isso. Então é um trabalho de nunca acabar, né? Quem resolve fazer dicionário lascou-se. Até você deixar essa existência aqui, você tem o compromisso de estar atualizando e trazendo para as pessoas a riqueza da língua. Como é que fica a literatura, como é que fica o leitor nessa sociedade contemporânea de redes sociais, né? Você como escritor lançando o livro, né? Fala um pouquinho pra gente dessa experiência hoje em dia. Quando a internet surgiu, veio de novo aquela coisa assim dos integrados, né, e dos catastróficos assim. Os integrados, pronto, o mundo mudou, vai melhorar com a internet e tal, né? E os catastróficos, pronto, acabou com tudo, acabou o livro, não tem mais. Então a gente já viu várias mortes do livro, né? Nesse sentido, assim, o livro vai morrer. Surgiu a televisão, quando o rádio surgiu, né, o livro vai morrer. Quando a televisão surgiu, o livro vai morrer. A internet surgiu, o livro vai morrer. E o livro está aqui, olha lá atrás, na estante, né? Então, o livro já se viu ameaçado outras vezes, mas ele resiste, né? E ele resiste porque ele tem uma materialidade própria, ele resiste porque ele tem uma história, né? Ainda que ele migre para outras mídias, como, por exemplo, o Kindle. Eu sou um leitor digital assim, assíduo, eu gosto muito de usar, eu tenho Kindle e uso e leio muito, né? Mas eu tenho, para mim, por conta dessa história, assim, quando eu gosto muito de um livro que eu leio no digital, eu compro o livro físico para fazer parte da minha coleção. Então, eu quero ter o livro, né? Eu quero pegar o livro e tal. E dentro desse contexto de ameaças ao livro, né? Por conta do advento da internet, por conta de outras coisas, a gente pode dizer o seguinte, que esses novos meios que surgem, né? Na verdade, eles só fazem potencializar mais o livro, eu acho. Tem um autor que eu gosto muito, né, quando a gente fala de globalização, que é o Robertson, que é um americano, um teórico da globalização, que ele tem um termo que ele chama de glocalização. Ele diz o seguinte, as pessoas fazem uma catástrofe, a globalização acabou com tudo e tal. Mas aí ele faz uma análise bem interessante, que ele diz assim, a globalização, quando ela veio, ela provocou necessariamente a resistência do local, né? Então, muita coisa, por conta dessa resistência, ressurgiu, foi revalorizada e tal, né? Os processos culturais locais foram revividos e tal, revalorizados,
E é mais ou menos isso que eu acho que acontece com o livro, sabe, Patrícia? Assim, a cada ameaça que chega, chegou a internet vai acabar com o livro. Nada, não vai acabar. Né? Ela vai transformar a nossa forma de acesso aos livros, como, por exemplo, os livros digitais, mas ela também vai dar uma acessibilidade que antes não tinha, por exemplo. Né? Hoje você compra um livro, você encomenda um livro nessas livrarias, em 2, 3 dias ele chega na sua casa. É um livro que, em outras épocas, pré-internet, por exemplo, ou você tivesse a sorte, né? Encontrava numa livraria, ou tinha que encomendar numa livraria, esperar quase um mês para ele chegar. Então, eu não vejo esse avanço do tempo com as suas transformações e tecnologias como um problema, não, sabe? Eu sou um cara muito nostálgico, eu adoro o passado, adoro mesmo, gosto de escrever sobre o passado, eu gosto de lembrar sobre o passado. Eu tive uma infância muito feliz, então isso me faz querer gostar de ver minhas fotos, pouquíssimas e raras fotos do passado. Eu tenho como hobby a fotografia, eu fico mexendo nessas fotos. Então eu sou um nostálgico, mas eu não sou um catastrofista, não, assim, de o futuro acabou, era legal. Eu acho que tem os tempos, né? Tem os tempos, e a gente precisa aprender a viver nos nossos tempos, sabe? Teve o meu tempo de infância, cuja diversão era ir para os banhos aqui em Manaus, né? Na cidade mesmo, não precisava nem sair para tomar um banho de igarapé geladinho, precisava sair de Manaus, que hoje você precisa sair de Manaus, que está tudo poluído, o lençol freático está todo poluído. Mas quando era criança, não, você tinha no Parque 10, você tinha banhos, né? Ali na Paraíba, ali no V8, o Mindu passava ali, era cheio de banhos, de igarapés. Então eu sou muito saudosista, eu gosto de lembrar disso. Mas a cidade cresceu, o tempo mudou, a internet chegou, né? Hoje minhas filhas, elas se informam por canais de YouTube, elas não assistem televisão, coisa mais rara do mundo assistir televisão, elas assistem canais de YouTube, né? Então, o canal no TikTok, quer dizer, tem outras mídias aí que são as mídias do presente. E a gente precisa entender que essa é a configuração do presente, né? Com tudo que ela traz de legal e de ruim, porque sempre é uma faca de o que é remédio é veneno, depende da dosagem, depende do paciente. E eu penso que ao mesmo tempo que você diz assim, essas novas tecnologias elas ameaçaram o livro, elas ameaçam o livro, você tem canais no YouTube que falam sobre livros. Então, você tem, como diz o Roberts lá, aquele autor da globalização, você tem uma resistência. Quando alguma coisa se impõe, esse que está aqui resiste, né? E acaba se revalorizando, sabendo que nós temos que ser resilientes o suficiente para viver o tempo em que a gente vive. Eu acho que não dá para, por conta de uma nostalgia ou de um saudosismo, que eu acho legal, bacana, você se paralisar e dizer, no meu tempo é que era legal, isso aí, hoje em dia é tudo, sabe, é ruim, está acabando com o mundo. Não, eu acho que o mundo com a internet é um mundo diferente, é um mundo, né, que explodiu o acesso à informação, né, e aí a gente precisa trabalhar essa informação, porque só o acesso à informação não é suficiente, a gente precisa transformar essa informação em uma informação qualificada e relevante, que aí vira conhecimento, o conhecimento é informação relevante, e aí é o trabalho de todo mundo, da escola, da literatura, né, do jornalismo. A gente precisa qualificar as informações. E aí a gente começa sabe, a puir, o tecido social começa a ficar puído. Então nós temos uma responsabilidade, nós que eu digo, nós que trabalhamos com a linguagem, com o público, nós temos essa responsabilidade de manter isso, né, apertadinho, assim, manter a informação qualitativa, o jornalismo. Você é jornalista, você sabe disso. O jornalismo tem essa função de trazer uma informação qualificada, né, de não cair nessa que eu acho que é uma esparrela muito grande da sociedade da visibilidade, né? Essa busca desenfreada por likes, e aí você joga informação ali, sabe, eticamente questionável, uma informação não apurada por conta de ser o primeiro, mostra um corpo de alguém que se suicidou, furando todos os princípios éticos. Então a gente vai ter que fazer essa mediação social aí. E eu acho, aí respondendo mais diretamente a tua pergunta, que o papel de quem escreve é fazer essa reflexão, né? É trazer toda essa informação, esse volume de informação, e trabalhar essa informação de forma qualitativa, em forma de crônica, em forma de textos, em forma, sabe, de posts, em forma de tweets, né? Para que, de alguma forma, situem as pessoas que não estão nesse métier, que não são da área da linguagem, que não são, mas que estão ali para consumir informação também, né? Porque nem todo mundo está nesse lugar de produção de informação.
Tem pessoas que consomem só a informação. Elas não são jornalistas, não são pessoas das letras, não são pessoas que refletem sobre a sociedade. Elas estão ali só lendo. E aí a nossa responsabilidade aumenta, né? Em saber que esse tempo é um tempo diferenciado, que é um tempo que, ao mesmo tempo que, como eu disse, explodiu o acesso à informação, aumentou a responsabilidade nossa de quem trabalha com linguagem, com arte em geral, né? De transformar toda essa informação em algo agradável, em algo esteticamente gostoso, acolhedor, né? E graças a Deus que nós tivemos a arte aí, que nós temos a arte, foi o que nos salvou nessa pandemia. Foram os filmes, foram as séries, foram os livros, as pessoas isoladas por conta da pandemia, né, vivendo nesse isolamento aí provocado pelo esse vírus maluco, e a gente teve a arte para respirar, para nos salvar, né, para fazer com que a gente não esquecesse que nós somos sujeitos da memória, que nós somos sujeitos do conhecimento, sujeitos sociais, do amor, do afeto. Tudo isso aí chegou pela arte, porque a arte tem essa característica genial de nos manter vivos. A arte é resistência. Seguimos resistindo, né, doutor? Porque Sim, sem dúvida. para a gente é isso que faz sentido, né? É um dos nossos sentidos na vida, né? Além da família, além, né, das nossas relações, a arte ela nos proporciona uma, um expurgo, né, para muita coisa aí. Doutor, agora chamando aqui de doutor, porque é que eu estou mais acostumada, eu lembro que quando a gente estava organizando, né, essa edição do projeto Bate-Papo com o Escritor, eu falei, tá, vamos chamar o professor, doutor Sérgio Freire, qual vai ser a temática? Aí o pessoal, é literatura, é bate-papo com o escritor. Eu falei, não, eu pergunto isso porque o que não dá para abordar com o professor doutor Sérgio Freire? Eu gosto muito de falar também sobre a questão, né, da psicologia, da pandemia. Eu acho que isso conversa muito com o trabalho do escritor também, né? Mas eu queria ouvir um pouco, né, a sua posição também como psicólogo nesse período aí pandêmico que nós infelizmente ainda estamos vivendo, né? Sabe lá quando vamos sair disso? Apesar de muita gente achar que não tem mais, ainda tem, né, gente? Mas Sim. eu queria te ouvir em relação um pouco a isso, né? Como será que de repente daqui a uns 5 anos, 10 anos, nós estaremos assim, nos relacionando com a arte depois de passar por essa experiência, né? Acredito eu, aí sim, depois de ter passado por essa experiência, como será que nós iremos nos relacionar com a arte pós-pandemia? A pandemia foi algo inédito para a gente, né? A última grande pandemia mesmo, assim, com essa dimensão, foi no começo do século passado, né? Então, com essa dimensão, e as pessoas acho que subestimaram isso quando começou a aparecer, né? Tem um vírus na China, não vai chegar aqui não. Aí quando chegou, disseram, lá para setembro já resolveu e tal. E a gente subestimou o tamanho do estrago, né? E foi um estrago em todos os campos, assim, um estrago porque é, é uma pandemia é, é, do luto, né? Digamos assim, não só pelas mortes horríveis de pessoas queridas que se foram, né? Não só por isso, mas o luto também porque nos foi retirado, né, um monte de coisa. Além da convivência dessas pessoas queridas que se foram, nos foi retirada também a liberdade de ir e vir, né? Nos foi retirada a liberdade e o necessário exercício, por exemplo, dos rituais funerários das pessoas que morreram, né? Bom, qualquer antropólogo no primeiro período de antropologia sabe como os rituais são necessários para uma sociedade. Então a gente não pode nem enterrar nossos mortos, né? Se fazer o ritual de despedida e tal. Então perda é a palavra que marcou e tem marcado essa pandemia. Perdemos liberdade, perdemos pessoas queridas, perdemos a capacidade de ir e vir. E isso, do ponto de vista psíquico, né, psicológico, obviamente criou uma demanda cujo impacto ainda está por vir. Eu acho que essa conta ainda vai chegar, né? Claro que já teve o seu impacto no aumento exponencial dos níveis de ansiedade, dos níveis de depressão,
Mas, por exemplo, tem toda uma geração aí que a gente não sabe como vai se comportar, uma geração de bebês que nasceram na pandemia, por exemplo, crianças, que não conviveram na primeira infância com outras crianças num parque lá embaixo do condomínio, porque estava na pandemia, então não saiu. E começaram a sair agora. Eu tenho uma sobrinha em Campinas que nasceu ano passado, né? E só agora ela começou a conviver com outras crianças. E para ela, quando ela viu outra criança, foi um espanto aquilo, tipo assim, meu Deus, tem outras como eu, né? Porque era uma família de adultos, ela é uma sobrinha temporânea, então o irmão mais velho tem 15 anos, né? Depois dela, e não tem criança na família. Então ela conviveu com adultos uma boa parte da existência da primeira infância dela. E agora ela está começando a conviver, foi para o parque, viu outras crianças, e isso é absolutamente inédito para ela, né? E teve uma geração um pouquinho anterior a ela, né, de crianças que nasceram um pouquinho antes, que não tiveram essa experiência. Isso tem um impacto, vai ter um custo psíquico muito grande, essa falta de socialização. Como é que vai ficar isso, né? Como é que vai ficar o impacto nessa geração de jovens, por exemplo, que tiveram o seu ensino médio, ou né, a sua escolha profissional, o início de faculdade, atrapalhado, né, suspenso por conta da pandemia, né? Que conta é essa que vai chegar ainda? A gente não sabe, né? E você vê que a pandemia ela já trouxe assim, um impacto muito grande nas questões de saúde mental pelo aumento imenso da procura de profissionais de psi, né? de psicólogos, psiquiatras e tal. Então, a pandemia ela veio, né, para desorganizar o que já estava desorganizado na sociedade. Então, se já estava desorganizado em alguns aspectos, piorou, né? E aí, ela ainda é potencializada, né, por um governo que não cuidou da pandemia. Então, a gente tem, assim, teve três tipos de governo, né? O governo que entendeu a gravidade da pandemia e tomou todas as providências para cuidar, para comprar vacina no tempo hábil, para fazer isolamento, políticas, né, de biossegurança e tal. Teve governos que perceberam a importância da pandemia e tal, né, da gravidade, mas apostaram que a economia era mais importante, aí abriram, aí tiveram segunda onda, terceira onda. O exemplo do primeiro tipo de governo é a Nova Zelândia, por exemplo, que sacou, fechou tudo lá e não teve caso lá. A primeira-ministra lá deu show de bola nesse negócio. E os governos europeus, por exemplo, fizeram esse meio termo entre a economia e a pandemia, né? E aí acabou tendo segunda onda e tal. E teve governos negacionistas, como o do Trump na época, né? Como o do Bolsonaro, como o do presidente do México, né? Que simplesmente ignoraram a pandemia, a sua gravidade, né? Sendo corresponsáveis por essa tragédia do número imenso de mortes nesses países aí, por conta de falta de políticas governamentais. Então, a pandemia já é grave, ainda estamos nela, ainda que com um nível de vacinação bem avançado, que diminui o contágio e o número de mortes, mas ainda estamos na pandemia, ainda temos que usar máscara, ainda temos que manter o distanciamento, manter as políticas de biossegurança, mas ela foi piorada, né, por questões políticas aí. Isso é preciso que se diga. E essa conta ainda vai chegar para a gente ainda vai pagar essa conta, né, além do que a gente já pagou muito, com a própria perda de pessoas queridas, com a própria perda, né, da economia, com um monte de coisa aí, com o governo descobrindo que o papel de ser governo é exatamente manter, né, o welfare state, o estado social, que tinha que... não dá, cara, para trabalhar, tem uma pandemia, as pessoas não podem sair, então elas precisam sobreviver, o governo tem que dar um auxílio, sim, é função do governo fazer isso, mas assim, quais governos fizeram isso, né? Aqueles que perceberam a importância da pandemia, muito mais importante a vida do que a economia, por exemplo. Quem achou que a economia era tão importante quanto a vida, acabou apostando, e nessa aposta deu uma furada aí, porque pessoas morreram, né? Com segunda, terceira ondas e tal. E os negacionistas, pior ainda. Então, isso tudo, é claro, tem consequências psíquicas de médio e longo prazo, que a gente não sabe ainda quais serão, né? Mas sabe que virão, né? Que vão bater nos consultórios, e a gente vai ter que estar preparado para
para esse novo mundo psíquico, né, com essas novas demandas psíquicas aí, que criou problemas que a gente nem imaginava, como, por exemplo, a hiperconvivência. Você ama as pessoas da sua casa, você ama os seus familiares, mas ficar 24 horas do dia sob o mesmo teto é insuportável, né? Porque a gente precisa trabalho, a gente precisa amigos, a gente precisa conviver, a gente precisa fazer outras coisas que não só dividir o espaço 24 horas por dia com as pessoas que a gente ama. Até isso é problemático, né? Que os psicólogos chamam de hiperconvivência. Saturou. Isso criou problemas, doenças patológicas. Eu não aguento mais minha mulher, não aguento mais meus filhos. E é compreensível essa reclamação. É muito compreensível essa reclamação. Porque realmente a gente precisa estar circulando nos vários ecossistemas em que a gente vive para poder ter uma saúde psíquica tranquila, né? Mas é a função dos psicólogos, nossa, agora falando do lugar de psicólogo, exatamente tentar receber essas pessoas no acolhimento das suas demandas, das suas dores, das suas dúvidas, para tentar ver o que a gente consegue gerenciar, né, dentro do processo, com a ajuda da ciência da psicologia, dar um alívio um pouco maior para essas dores, essas angústias que surgiram com a pandemia. Mas a conta ainda vai chegar. Eu acho que a conta ainda vai chegar. Algumas pessoas parecem que se impactam mais, né? Percebem mais tudo isso, não sei. Pedindo aqui Absorvem mais. desculpas. Absorvem mais, já pedindo aqui desculpas a meus amigos, minha equipe do Greenplex, que foi um parêntese, né, no nosso bate-papo com o escritor, para dar voz também ao psicólogo, porque eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. Encontra com o doutor Sérgio Freire, a gente quer falar um pouco disso, porque são análises sempre muito coerentes, né? E aí, quem ainda não percebeu isso, quando te escuta, começa a perceber essas coisas. E eu pensava, Patrícia, que essas coisas estão todas ligadas, entendeu? Todas ligadas. Quer dizer, a literatura, o último texto do livro é exatamente sobre a pandemia, né? Sobre esse novo começo, né? Chama, inclusive, Reaprender a Viver. Né? A gente tem que reaprender, inclusive, a abraçar, a cumprimentar. A gente não sabe, a gente está naquele limbo, assim. Quando você encontra as pessoas, você não sabe se você abraça, se você cumprimenta assim com a mão, se você dá um soquinho. Né? Aí fica aquela coisa assim, você faz assim, a pessoa estende a mão, aí você estende a mão, a pessoa faz o soquinho. Aí, né? Então fica aquela coisa assim, ainda no limbo. A gente está reaprendendo tudo. A gente perdeu a nossa capacidade de sociabilizar. A gente perdeu. Né? Nesse tempo que a gente ficou em suspenso, a gente tem que aprender de novo sabe, a exercer as práticas sociais. É tudo, como diz o texto aqui, né? É reaprender a viver mesmo. Assim. É muita coisa, né? A gente até termina o texto falando assim, ó, reaprender a viver, reaprender a abraçar, a sorrir na presença, a cuidar mais do coletivo, a zelar mais pelo mundo. Viver a vida que de fato interessa, porque ela, a vida, é um sopro e pode não mais estar lá ou dobrar a esquina. São lições da pedagogia do vírus. Desaceleramos para perceber a paisagem da vida, para prestar mais atenção no caminho e nas companhias de viagem do que no destino. Dá até para ver se impressas as araras na janela. Né? Então, é mais ou menos isso. A gente tem que reaprender a viver, né? a dar atenção para a pequena coisa, a dar atenção para os pequenos gestos, né? A solidariedade, a empatia, que são características sociais que estavam em crise já antes da pandemia, né? E que foram, de certa forma, por um lado, mais ignorada por conta dessa polarização política, com esses discursos negacionistas, bolsonaristas, etc., por um lado, né? Mas também foi um discurso redescoberto, a empatia, a solidariedade. Né? Nessa pandemia, as pessoas foram muito solidárias. Então, nossa, os exemplos que a gente teve assim, na falta de oxigênio aqui em Manaus, aquela coisa, como as pessoas se engajaram em levar comida para enfermeira, essas coisas. Então, a gente viveu, a pandemia serviu também, como diz o Roberts lá, né? Quando ela veio engolir as pessoas reagiram com a solidariedade, com a empatia, né? Com cuidado com o outro. Então, teve isso de bom, né? No meio de toda essa coisa horrível que foi a pandemia. E a gente precisa, então, reaprender a viver nessas novas bases, né? Por isso que eu digo que, apesar do assunto ser literatura, mas está tudo ligado, está tudo interligado, porque o texto ele se faz de vida, né? E a vida ela é complexa, é dizer o Morin, né? Tem uma complexidade aí que a gente separa por uma questão didática para estudar e entender melhor, mas
é uma teia de coisas emaranhadas. Assim, às vezes a gente só vê o bordado da frente, é coisa bonitinha, mas se você vira, o que dá sustentação para o bordado são aquelas linhas todas emaranhadas lá atrás. A vida é assim, né? A gente às vezes fala de literatura, a gente fala de cinema, a gente fala de arte, mas no fundo, quando a gente vira esse negócio aí, é o emaranhado da vida, com todas as suas complexidades, com todas as suas demandas que dão sustentação para isso, né? Que é um bordado absolutamente necessário para que a gente siga a vida na estética da existência, estética bonita, porque a gente veio para esse mundo para ser feliz, e não pode ser diferente. Se está sendo diferente, tem alguma coisa errada, a gente tem que fazer algum tipo de intervenção. Doutor, professor, querido, para terminar aqui o nosso bate-papo com o escritor, essa felicidade, essa honra, desde já agradecer ao pessoal do Greenplexa pela oportunidade. Eu gostaria de saber qual livro você gostaria de ter escrito nessa vida, aquele livro assim que quando leu impactou e falou, meu Deus, por que que eu não era para eu ter escrito isso? E por quê? Fala aí pra gente, que essa é a pergunta-chave aqui do nosso bate-papo, fecha o nosso bate-papo e a gente sempre indaga, né, os nossos convidados em relação a isso. Se pudesse ter escrito um livro que já, né, já leu, um livro que você já leu e se impactou, qual seria? Essa é uma tarefa difícil, né? Muito difícil. Mas, para fazer justiça, eu vou falar de um nacional e de um estrangeiro. Pronto, para tentar driblar um pouco a regra de vocês. Mas, assim, e mesmo nacional é muito complicado pela qualidade imensa de autores, né, de livros clássicos e contemporâneos que você tem, que são fantásticos. Mas um livro que, de fato, mexeu comigo, né, quando eu li, até pela dificuldade de leitura, na época da faculdade, que foi um desafio. Eu digo, não, eu tenho que ler isso, eu tenho que entender essa história, eu tenho que entender essa linguagem. E exatamente pelo jogo, acho que, como eu sempre gostei de linguagem, né, as experimentações de linguagens, foi Grande Sertão Veredas. Eu acho que foi é um livro que, nossa, eu gostaria de ter escrito, né? Por toda essa tessitura da qual a gente falou no começo, assim, ó, escrita é engenharia, é arquitetura, né, e é penteado. Então é tudo isso. E a obra-prima do Guimarães Rosa, nesse sentido, consegue, né, fazer esse jogo todo de linguagem. Ao mesmo tempo que ele conta a história de um jeito muito particular, muito próprio. Eu lembro quando eu li esse livro na faculdade, a gente leu o Grande Sertão Veredas junto com o dicionário do Grande Sertão Veredas, que era um dicionário que explicava as expressões e tudo. E tem uma frase aliás, tem duas frases desse livro que eu gosto muito, né? Uma delas é aquela que diz assim: quem mói no áspero não fantaseia. E o áspero aí é uma corruptela de áspero. Então, quem mói no áspero, quem trabalha duro, não fantaseia, não tem tempo para pensar besteira, né? Essa é uma frase que eu gosto muito. E a outra frase que eu gosto, e o livro é cheio disso, né, de lições de vida, é isso, que a vida esquenta, esfria, né? O que ela quer da gente é coragem. Nossa, para mim, são textos assim fantásticos que te remetem, né, a uma subjetividade, te colocam dentro do livro e diz, porra, eu queria ter escrito esse negócio, que genial isso aí. Né? E um livro estrangeiro que eu gosto muito, por vários aspectos, é O Morro dos Ventos Uivantes, né, da Emily Brontë, porque, primeiro, foi escrito por uma mulher, numa época em que só homens escreviam os livros, né? As irmãs Brontë, elas romperam ali com esse paradigma, né, da escrita masculina, e é um livro que traz uma experimentação, é um livro pesado, é um livro, né, que é triste, a história é triste e tal. Quem nunca leu, leia O Morro dos Ventos Uivantes, porque eu acho que é um livro que também vai mexer com você, né, do ponto de vista do amor que não se realiza, do amor impossível, e nem sempre as histórias de amor terminam bem, né? E esse livro ele mostra isso, ele quebra um pouco com isso, quando não dá certo a promessa do amor, e ela morre, depois ela aparece como assombração e tal, lembra a gente o seguinte, que a nossa humanidade ela é feita de luz e ela é feita de sombra, ela é feita de sucesso, ela é feita de derrotas, ela é feita de alegrias, ela é feita de tristeza.
E aí fazendo intertexto com Guimarães Rosa, mas o que a vida quer da gente é coragem. Então, são 2 livros, assim, para fazer uma escolha muito difícil, muito complicada, mas de 2 livros que me falaram muito, pessoalmente. Coragem, queridos, coragem, porque é isso que a vida quer da gente. Doutor, muito obrigada pela disponibilidade, né, de nos atender, achar um espacinho aí na agenda, pelo carinho, pela atenção, né, que você sempre tem aqui com a gente do Greenplexa, né. É, a gratidão é imensa, a honra é imensa, a alegria é imensa. O espaço também está sempre disponível, né, para qualquer lançamento, qualquer divulgação, qualquer evento. Chama a gente aqui do Greenplex que a gente quer estar sempre participando também, né, e seja sempre muito bem-vindo. A gente só tem a agradecer. Deixa um contato ou e-mail, né, para quem quiser adquirir o mais recente lançamento, para quem quiser mais informações, né, para quem ainda não te conhece, te achar nas redes sociais. Legal. Podem me procurar nas redes sociais. Eu estou aí. No Twitter é @SérgioFreire, no Instagram é @Sérgio_Freire, no Facebook basta colocar lá Sérgio Freire que vai aparecer, né? E quem quiser usar um e-mail bem antigo de contato chamado e-mail, pode mandar para o meu e-mail mesmo da universidade, que é super simples, é sergiofreire@ufam.edu.br. E a gente está à disposição aí para trocar ideias, trocar figurinhas, né? Eu gosto muito desse contato das pessoas, né? Das pessoas que leem e nos leem. Então, Patrícia, eu queria agradecer o convite, né? E dizer que foi um grande prazer estar aqui falando um pouco dessa trajetória da escrita e desse papel da literatura, que é tão importante né, na significação do próprio caráter do ser humano, né, da característica biológica da nossa espécie, que é completada por essa característica cultural da linguagem, da escrita, e que nos faz ser, então, essa espécie diferenciada das outras, né, porque a gente tem esse caráter simbólico da linguagem que as outras não têm. É isso. É isso, gente. Esse é o professor Dr. Sérgio Freire, muito admirado porque apesar de tanto conhecimento, né, apesar de tanto estudo que esse homem tem, ele consegue se comunicar com qualquer público. Isso assim, particularmente, né, é o que mais me fascina em conhecer o teu trabalho, se a gente conhecer, porque, né, a gente sempre associa o professor, o doutor, né, aquela figura da academia, muita erudição. Gente, eu acho que eu não tenho nem vocabulário para falar com esse professor. Daí vem Sérgio Freire, quebra isso, mostra que a gente, como a gente, incentiva a gente a ler mais, a estudar mais, a conhecer mais. E eu sou muito grata por poder estar te entrevistando, por conhecer um pouco do teu trabalho. Espero que muita gente também possa conhecer ainda mais e aprender ainda mais com o teu trabalho. Muito obrigada, Sérgio. Até os próximos encontros da vida e muita coragem pra gente. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.